dia! Estamos novamente com o nosso devocional Florescer e já estamos, o sol já está brilhando aqui fora e eu quero começar então o nosso devocional orando. Senhor, nós queremos mais uma vez na sua preciosa presença colocar, Senhor, as nossas vidas, Pai. Assim como o sol brilha lá fora, que brilhe, Senhor, sobre nós a tua luz, sobre a terra, sobre a humanidade, Senhor, sobre as famílias, sobre, Senhor, o teu povo, que se chama, Senhor, pelo teu nome. Que seja um dia, Senhor, de reflexão, de meditação a respeito, Senhor, de como nós vivamos viver, Senhor, a nossa vida contigo, Senhor, no teu reino. Que o Senhor possa dispensar, Senhor, uma porção dobrada da sua graça e da sua misericórdia sobre todos aqueles que estão ouvindo, que estão participando, Senhor, desse momento devocional. Eu te agradeço e eu te louvo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, então, no nosso devocional número 47 e hoje nós vamos terminar, então, a nossa semana, falando a respeito da humildade e o reino de Deus. Mas nós precisamos continuar, decidindo, tomando as nossas decisões a respeito de que tipo de influência nós estamos trazendo para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para a nossa família, para os nossos negócios, para o nosso ministério. Nós estamos falando sobre o princípio que regem o reino da luz e o reino das trevas. Nós aprendemos durante a nossa semana que a humildade é o primeiro princípio do reino de Deus, do reino da luz, e a humildade ela dá origem à submissão e à dependência. E estes são os princípios, então, do reino da luz. Em oposição, então, a esses princípios, nós temos os princípios do reino das trevas, o reino espiritual das trevas, que é fundamentado no seu primeiro princípio oposto à humildade, que é o orgulho. E o orgulho, ele gera a rebeldia e gera também o espírito de independência. A independência de Deus, o afastamento do homem de Deus. Nós vamos então concluir hoje este princípio oposto então à dependência, que é um dos princípios da luz, que é a independência, que ele também tem origem, ele é proveniente do orgulho, que gera rebeldia, e a rebeldia então gera no coração do homem um espírito de independência. O espírito de dependência, então, o que ele faz? Ele faz com que as pessoas não reconheçam que existe alguém maior que eles, superior a eles. Eles não acreditam que precisam de Deus ou que precisam de outras pessoas. Elas são autossuficientes, Vivem uma vida de autossuficiência, não gostam de pedir ajuda, eles sempre se consideram certos, eles são sempre certos e os outros estão errados. São pessoas que não aceitam conselhos, fazem tudo do seu jeito e vivem uma vida de solidão. São pessoas influenciadas por esse espírito de independência que encaram as leis de Deus como barreiras ao prazer e à satisfação das suas próprias vontades e dos seus próprios desejos. Em vez de ser como verem as leis de Deus como uma proteção para a sua vida, para desfrutarem da vida abundante que Jesus prometeu para cada um de nós. Esse problema do espírito de independência, ele já é antiguíssimo, O desejo de ser independente,
ele foi, né, ser independente de Deus, ele já foi, não é novidade, né? Ele foi introduzido, como nós vimos no devocional anterior, por Satanás, o diabo. Ele enganou a primeira mulher, a Eva, a pensar que ela poderia ser mais feliz se tão somente ficasse livre das orientações do seu Criador. Acreditou que esse proceder independente lhe proporcionaria, então, muitas experiências esclarecedoras e muitos prazeres das quais Deus a privava. Adão também optou pela atitude de independência de Deus. O resultado foi a tristeza tomou conta daquele lugar. Eles foram expulsos do jardim do Éden, o jardim das delícias, que era um lugar de felicidade, um pedaço do céu aqui na terra. Então, logo depois seguiu-se o pecado que gerou a vergonha e a culpa, a doença, a dor e, por final, a morte. Quando grandes desastres acontecem, há sempre uma pergunta dos incrédulos, daqueles que não creem em Deus. Aonde estava Deus? Por que Ele permitiu isso? Um exemplo disso nós temos no 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas foram ao chão por causa daquele ataque terrorista. A filha de um grande evangelista, Billy Graham, ela foi entrevistada pela TV americana e o entrevistador então lhe fez uma pergunta: como é que Deus permitiu algo tão horroroso acontecer? E Ana Graham deu uma resposta extremamente profunda e sábia. Ela disse: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós estamos. Por muitos anos temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo, sair das nossas vidas. Não se pode mais ler a Bíblia nas escolas, e todos concordaram que não deveriam mais disciplinar os filhos, permitiram o aborto, tantas coisas contrárias à lei de Deus, pregam por aí que Deus está morto e que Ele não existe. E é muito triste como as pessoas simplesmente culpam a Deus e não entendem por que o mundo está como está. Tiraram Deus de suas vidas, vivem uma vida independente de Deus, mas a culpa, quem leva sempre, é Deus. E você? Que princípios vão dirigir a sua vida, seus relacionamentos com Deus, família, seu trabalho e seu ministério? Que princípios têm autoridade ou têm influenciado a sua vida, a vida da sua família? São os princípios da luz, gerados pela humildade, pela submissão a Deus, pela dependência de Deus? Ou você está sendo influenciado pelo princípio do reino das trevas, o orgulho, a rebeldia e o espírito de independência? Nós precisamos decidir. Nós estamos aqui nessa terra para decidir aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Essa é o tempo que nós estamos vivendo para decidir se nós vamos permanecer em trevas ou vamos viver no reino do nosso Deus, o reino da luz. Decida hoje andar
em humildade, reconhecendo quem tu és, reconhecendo o poder e a autoridade e a soberania de Deus sobre os céus e a terra e sobre a sua vida. Se nós escolhemos andar em humildade, em submissão e dependência, nós veremos a glória e as maravilhas do nosso Deus, um Deus que é santo, que nos diz: sede santos porque eu sou santo, pois sem a santidade ninguém verá a Deus. A santidade que todos aqueles que vivem e que buscam conhecer a Deus e querem ver a Deus, ela não vem para nós através de uma lista de regras. A santidade que nós almejamos vai muito além disso, de uma mera limpeza do exterior de um copo, como nos diz Lucas 11, versículo 3. Mas está no interior do coração, quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus, ele produza, ele use tudo para produzir e trazer essas virtudes espirituais em Deus para os nossos corações. É Ele que gera a humildade, quando nós nos rendemos e submetemos a Ele. É Ele que trabalha em nós a submissão e a obediência à vontade de Deus e a nossa dependência de Deus. Então, decida hoje aonde você vai passar a sua eternidade e entregue a sua vida a Jesus e a esse hábil Espírito Santo de Deus. Ele é hábil, ele é um cavaleiro gentil, ele só vai fazer esta obra na sua vida se você permitir. Então, que seja hoje o dia da sua decisão, aonde você vai passar a sua eternidade. Que Deus te abençoe e que amanhã nós continuaremos, então, no nosso devocional número 48. E nós falamos sobre a humildade e o convite de Jesus de nos chamar, vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amanhã nós vamos começar a entendermos o que é humildade e aonde ela pode nos levar. E amanhã nós vamos começar o nosso devocional da semana falando sobre o princípio de mansidão. Aprendemos a ser humildes